lançamento aqui em Bonito. Eu tô com o Thiago Noronha. Beleza, pessoal? Tá se transformando aí num ícone no Brasil, cara que desbrava, cara fera. Aí vim lá do Rio de Janeiro pra falar com ele aqui, né? E fazer algumas perguntas que muita gente tem curiosidade e não sabe. Então eu queria saber de você, Thiago. Queria saber de você, como que você começou a viajar de moto? O que te fez, o que te motivou, como foi? A minha história no mundo das motos, eu acho ela legal porque eu sempre gostei de duas rodas. Então quando eu era criança, bicicleta o dia inteiro na rua. Aí fui crescendo, comecei a estudar, né? Já estudava na escola, tal, terminei colegial, tal, comecei a trabalhar e aí o deslocamento da onde eu morava para o meu local de trabalho de ônibus era coisa de 5, 6 quilômetros, eu demorava 1 hora, 1h30. Eu conseguia fazer esse trajeto de bicicleta mais rápido. E aí eu cogitei na possibilidade de comprar uma moto. E aí na época eu morava com os meus pais e eles falavam assim, ou a moto ou você aqui em casa. Nossa. E aí alguns anos se passaram, eu comecei a trabalhar, já tinha dinheiro para comprar a moto. Aí eu pensei, não, eu vou comprar a moto e vou aparecer com ela aqui em casa, quero ver o que vai acontecer. Foi o que eu Vamos fiz. fazer o teste. Não tinha carta ainda, daí eu fui para concessionária da Yamaha, minha primeira moto foi uma Lander. E aí comprei a moto, o cara me apresentou a moto na hora que eu fui buscar. E aí eu perguntei para ele, aonde que é a embreagem e onde que é a primeira? Daí ele olhou pra minha cara assim, você tá falando sério? Eu falei, tô. Aí ele me mostrou lá a embreagem aqui, a primeira é pra baixo. Peguei a moto, saí pipocando e consegui chegar até em casa. Aí nesse período eu já tava tirando a habilitação. Tirei a habilitação, fiquei alguns anos só indo e voltando do trabalho com a moto, só pra locomoção mesmo. E aí chegou um final de ano que eu tinha um Natal livre, eu falei, não, eu quero viajar. Aí eu pesquisei, eu nem sabia se a Lander conseguiria ir para Curitiba, não tinha essa ideia. Uau. Sabia que moto dava para fazer viagem, que na minha cabeça ir de São Paulo para Curitiba era longe. Uau. E aí eu fiz um mapinha no papel mesmo e fui com a Lander para Curitiba, de Curitiba para Balneário Camboriú, e aí gostei demais. Nessa viagem eu descobri que moto trocava relação, eu pensava que era só lubrificar. E aí eu comecei a ler uns relatos em fóruns, né? Desci no estacionamento, olhei o pinhão da Lander, tava os dentes afiados, assim. Tava com 40 mil quilômetros, era a relação original ainda. E aí nessa eu sou azarado com chuva, choveu pra variar quando eu cheguei lá em Balneário Camboriú, eu fiquei só pesquisando sobre moto, viagem, aí comecei a descobrir esse mundo de viagem, pessoas que tinham a Lander, que viajou a América do Sul inteira. E aí cheguei em São Paulo em janeiro, já troquei de moto, que eu já queria, né? Eu gostava de esportivo, mas aí depois que eu comecei a ler sobre essas viagens, eu vi que a moto mais assim, ideal para se fazer essas viagens longas não seria moto esportiva. E aí eu comprei a Sertão, que é a 650 GS, e a partir desse ano, que foi em 2013, todo período que eu tenho de férias eu pego a moto e vou para um lugar diferente. Comecei a gravar, né, a tirar foto, eu tirava mais foto no início. E aí eu percebi que a câmera ia ficar algo mais legal, né, que eu contava a história em tempo real ali. Comprei uma câmera, no início eu não tinha microfone, ia filmando só a imagem. E eu percebi que quando eu queria conhecer um lugar na internet antes de ir, né, para saber o caminho, essas coisas, as pessoas gravavam a moto no seu local de origem e depois gravavam a moto depois que chegou num determinado local e sem contar a história de como ela fez para chegar. E aí eu comecei a gravar com esse pensamento, eu vou tentar gravar um vídeo em formato de novela, não tem assim início, meio e fim, e mostrar como que eu fiz para sair de tal lugar até chegar em tal lugar. E aí eu comecei a fazer essas gravações e postar aí, até hoje é o que eu tô fazendo. Você tem ideia da repercussão que você está tendo aí no Brasil agora com a galera de todos os estados? Você viu a quantidade de motos
de pessoas que vêm aqui te ver? Espanta um pouco, a gente não tem essa dimensão, eu não tenho essa dimensão quando eu estou viajando sozinho, porque é uma pessoa ou outra que acaba me reconhecendo durante a viagem, mas hoje eu pude ver, né, você veio do Rio de Janeiro, tem Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul, que vieram para Bonito, que é um lugar distante, rodaram 1.000, 2.000 quilômetros para estar aqui, né, acampando, vivendo esse momento aqui. Inclusive você tem uma história nesse campo, o próprio dono do campo ele comentou que depois que você veio aqui, Sim. Depois que você comentou sobre o campo, depois que apareceu o primeiro vídeo que eu fiz aqui, ele falou pra mim, olha, impressionante, a gente já recebeu no mínimo umas 300 pessoas aqui depois que o vídeo foi publicado, e na época o canal não era nem tão grande quanto é hoje. Muito legal as imagens que você faz com drone. Eu comentei lá também, você faz, é uma espécie de documentário, fica uma coisa arquivada ali, Fica né? registrado ali. Fica pra história e tal, tá ali no YouTube, fica pra história. Né? Eu comprei a minha moto assistindo vídeo seu. De certa forma incentiva, né? Porque às vezes a Muitas pessoa pessoas. não compra a moto, é perigoso, começa a colocar um monte de empecilho. Tanto por andar de moto, quanto para alguns lugares, né? O norte é perigoso, o nordeste tudo Viver existe. é perigoso, né, Thiago? Viver, você Viver tá é sujeito perigoso, a qualquer coisa. Né? E aí, com o vídeo, eu tento mostrar que não é nada daquilo do que a maioria das pessoas dizem, né? E muitas pessoas acabam voltando a andar de moto e viajar por causa dos vídeos, e isso é legal pra caramba. É isso, cara. Quem não seguiu, siga. Quem não assistiu, assista. Vale a pena. O cara faz um documentário legal sobre os lugares. Você aprende muita coisa. E não é um cara que fica, sabe, batendo no peito. Eu fui, eu aconteci, eu isso, aquilo. Não, ele vai lá, ele mostra como é, comenta a verdade. Mostrar a realidade, né? Não tem mistério. Exato, não tem mistério. É um cara que eu respeito muito, é um cara que eu curto o canal dele demais. Aprendo muita coisa, muitos lugares legais. E eu gostaria de agradecer aqui pela entrevista que você deu. Muito Valeu. obrigado, tá bom? Um dia a gente vai fazer uma viagem junto Com ainda. certeza, vamos se encontrar aí nas estradas do Deus Brasil. quiser. Valeu.